Se você deseja ler a Bíblia de maneira sistemática e nunca conseguiu, por falta de disciplina, por falta de tempo ou por alguma outra razão, venha ler a Bíblia conosco. Nós já estamos no capítulo 13. Hoje leremos o capítulo 13 de Oséias e estamos apreciando a Escritura desta maneira, de maneira sequencial. Cada dia continuamos de onde paramos. E é claro que eu aproveito ao final da leitura, que costuma ser um pequeno pedaço, pequeno trecho, a gente aproveita para comentar, falar mais da parte histórica, geográfica e do contexto daquele texto. E temos sido muito abençoados por Deus. Então vamos ler hoje a partir do capítulo 13, logo após a abertura. Pois bem, meus irmãos, o capítulo 13 é o penúltimo do livro de Oséias. Oséias tem 14 capítulos e nós já estamos praticamente terminando o livro de Oséias. E tem sido tão especial. Quem está participando desde o começo tem aprendido coisas junto comigo e eu estou admirado com quanta coisa eu nunca tinha visto no livro de Oséias, e isso está sendo muito saboroso. Eu te convido para vir ler comigo a contínua maldade de Efraim. Vamos ler e depois a gente comenta. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam, beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelo que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, e como leopardo espiarei no caminho. Como a ursa roubada de seus filhos os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração. E como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, e o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir à luz. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente. Secar-se-ão a sua fonte, e ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada, seus filhos serão despedaçados e suas grávidas serão fendidas pelo meio. Quanto juízo é pronunciado aqui no capítulo 13.
É um capítulo de juízo, praticamente de juízo. Até tem umas promessas de restauração, mas em proporção muitas vezes menor do que quantos juízos, quantas coisas ruins são profetizadas sobre a nação. Aliás, o capítulo anterior até tem um pouco mais de benevolência de Deus, de profecia de coisas boas, mas ainda muito juízo. Capítulo 11, muito juízo. Capítulo 10, muito juízo, muito pronúncio de juízos, de julgamentos, de escravidão e de muito sofrimento para o povo. E só que no capítulo 13, que acabamos de ler, Deus mostra por quê, a razão. E ao lermos agora, e eu quero comentar, a gente vê as razões, a gente vê o porquê. E nesse porquê a gente aprende a lição e a gente fica até mesmo perplexo de como as pessoas são e o resultado da rebeldia, da desobediência. Vamos comentar então? Verso de número 13. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel. E esse primeiro verso, essa primeira parte do primeiro verso, fala de que Israel estava bem, Efraim estava bem, e Efraim até foi louvado diante de Israel inteiro, até foi pronunciado coisas boas, mas isso está falando de um passado que já estava ficando distante. Mas aí ele diz assim, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Como é que um povo de Deus, uma nação de Deus, escolhida por Deus, que tinha Deus por Senhor, agora fica culpado em Baal? Baal era os ídolos, era um dos ídolos. Como é que eles ficaram culpados em Baal? Quando eles passaram a adorar a Baal. Aí, no verso de número 2, segue o assunto, dizendo assim, fizeram imagem de fundição. Claro que ele está se referindo a Baal. Fizeram imagem de fundição, obra de artífices. Os artífices, os que moldavam, que faziam e trabalhavam com formar materiais, os escultores, vou falar escultores, mas o nome mais certo é artífice mesmo. Eles disseram, obra de artífice, e ainda recebiam incentivo. Os homens que sacrifiquem, beijem os bezerros. Quer dizer, se inclinem, venerem, adorem esses bezerros. Lembra dos bezerros que foram colocados um em Betel e o outro em Dan, um no extremo norte, um no extremo sul, para evitar do povo ir lá no templo de Salomão, para evitar que o povo fosse adorar no lugar escolhido por Deus. Quase que como dizendo, fica por aqui mesmo, adore o bezerro. E o bezerro aí, eu não sei se tem símbolo de vitalidade, de força, não sei. Mas eles fizeram os bezerros e disseram, beijem eles, adorem eles. Aí, o verso de número 3 está dizendo assim, serão como a nuvem de manhã, tem quatro ilustrações, 4 comparações. Quem adora os ídolos, os Baal, os ídolos, as imagens de fundição, são comparados agora, no verso 3, são comparados. A nuvem da manhã, serão como nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. A nuvem, um pequeno vento, passa e leva ela. O orvalho da manhã, a gente sabe que ele cai já amanhecendo, mas aí acaba de amanhecer e você vai lá achar o orvalho no seu gramado, ele já evaporou, ele já desapareceu. Não dura nada. Não dura. Então a segunda comparação. A terceira, como o folhelo que a tempestade lança da eira. O folhelo é o pozinho, as folhas secas e miudinhas. E lá em Israel, uma das árvores mais abundantes é a oliveira, né? A oliveira tem a folha muito miúda, muito pequena. E o folhelo é soprado, o vento. Você já tentou varrer num dia ventoso e fazer um montinho para depois recolher e colocar no lixo? E aí vem um pé de vento e espalha tudo.
não tem duração. Lembra do Salmo de número 1? No Salmo capítulo não, no Salmo 1, que Salmo não tem capítulo, né? O livro dos Salmos é uma coleção de salmos, então estamos falando do primeiro Salmo, segundo Salmo, Salmo 30 e assim por diante. Então, no Salmo 1 não tem a palavra comparando do ímpio, né, do que não ama a Deus. Ele faz a comparação, pois são como a moinha que o vento espalha. Lembra da expressão? Então, a moinha é o mesmo folhelo, não se junta. Quando começa a juntar, vem o vento. A eira é o lugar onde eles varriam e sopravam as sementes, né, jogar para cima para a palha sair. E aí vinha o vento e só. O ímpio, ou quem adora o ídolo, os ídolos, aqui ele usa o termo imagem de fundição, nada é. O ídolo nada é. A Bíblia diz assim, acho que é Isaías que fala, os ídolos nada são. E quem adora os ídolos também nada são. Qual a mensagem que a gente tira aqui? Você se torna como o que você adora. Se você adora a imagens de fundição, será tão passageiro quanto as imagens de fundição. Se você adora ao Deus eterno, você será tão eterno quanto Deus. Olha que mensagem linda, maravilhosa, confortante para o nosso coração. O que adora as imagens de fundição, aos ídolos, do material que for, quem adora ao ídolo, ao dinheiro, vamos trazer para o dia de hoje, ao dinheiro, o dinheiro acaba, a fama acaba, o time, a banda, as pessoas famosas, ou adora a beleza, adora a gente. Quem adora essas coisas passageiras serão tão passageiros quanto os ídolos são, que a Bíblia diz que nada é. Então veja que o que a gente adora, o que a gente ama, a gente passa a se tornar aquilo. Mas quando você adora ao eterno Deus, os judeus sempre se referem a Deus, pois eles não citam o nome de Deus, baseado no Velho Testamento, então eles usam títulos. E os judeus mesmo, até hoje, nos dias de hoje, eles se referem a Deus. Uma das maneiras deles se referirem a Deus é dizer ao eterno. O eterno nos abençoa. Sim, e é verdade, porque Deus é eterno. Então, veja só, se você adora ao eterno, você também é eterno, você também será eterno. Mas se você adora ao passageiro, você também será passageiro. Não terá duração, não terá nome, não terá sequência, não terá história. Não formará uma cadeia de nomes seguindo. Claro que o profeta estava falando com o povo lá em Israel, mostrando para a nação o perigo disso, em palavras proféticas, difíceis, é claro, mas ele está dizendo isso. Por isso serão como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelo que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. É totalmente passageiro. Verso 3, verso 4, todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. É preciso explicar um versículo tão simples, direto, falando assim de maneira tão clara para nós. Dentro do livro de Oséias, esse aqui é uma das declarações mais diretas. Temos versos bem conhecidos em Oséias, como, por exemplo, o do conhecimento, os versos do conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse verso é muito conhecido, citado pelos pregadores, está em Oséias. Mas agora temos outro aqui que usa de igual teor de importância para nós, esta frase: eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Olha, gente, que permanência. Eu sou o mesmo, eu estou acrescentando a palavra mesmo, eu sou o mesmo Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Deus não tinha mudado. Até chegar no tempo de Oséias, Deus não tinha mudado. Quantos anos já não tinha passado, hein? Uns 700 anos? Eu não sei, eu não olhei.
de Oséias até a terra do Egito, quantos anos não passaram? E Deus dizendo para eles, eu sou o mesmo Deus desde a terra do Egito. Vocês aqui estão vacilando e abandonando ao Deus eterno. Então, quando ele disse essa palavra, ele disse justamente isso. Eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. O único duradouro que perdura é Ele, é o Senhor Deus. Porque não há Salvador senão eu. Todo o resto é passageiro. Vê aí de novo a mensagem do que é passageiro e do que é eterno. Comentário do verso 6. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Olha que disparate isso. Por isso se esqueceram de mim. Vou voltar, vou ler de novo. Depois eles se fartaram e, estando fartos, ensoberbeceram o seu coração. Enquanto estava com fome, buscava a Deus. Depois que se saciaram, depois que se fartaram, aí seu coração se ensoberbeceu. E aí se esqueceram de Deus. O que ele está se referindo? Quando o povo estava lá no Egito, escravizado, com fome, aí eles buscavam a Deus. Quando Deus veio, libertou e saciou a fome deles, aí se esqueceram de Deus. Veja que Deus pega Israel como um filho mesmo. Assim como ele disse no começo do capítulo 11 que Israel era um menino, agora ele está dizendo, enquanto vocês eram meninos, eu te carregava nos braços. Agora vocês se afastaram de mim. E lá no Egito, gente, eles tinham fome. Talvez nem tanto a fome física, porque eles tinham paneladas de carne, mas eles tinham fome de ter uma terra. Eles tinham fome de ter família. Eles clamavam dizendo, nós queremos plantar uma vinha e comer dela, e o nosso filho comer dela e o nosso neto comer dela. Nós queremos ter uma terra para nós ter nossa fazenda, nossa sequência, nossa história. Ou seja, eles tinham fome daquilo, fome de estabilidade, fome de liberdade. Então, enquanto estavam com fome, buscavam a Deus. Depois que se fartaram, não é a linguagem que está escrita aqui, depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, quer dizer, em grande proporção, depois que vocês estavam satisfeitos, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração e se esqueceram de mim. Olha o que Deus está mostrando, jogando na cara deles assim. É assustador, né? Aos meus amigos, companheiros, pastores, companheiros de jornada, que sempre nos dão a consideração de vir assistir aqui e ler a Bíblia junto comigo, é um incentivo para mim. Vou fazer referência a duas referências que estão aqui na minha Bíblia, se você quiser anotar, para fazer combinação no verso de número 6. Às vezes essas referências não estão aqui no rodapé da Bíblia, mas eu vou escrevendo a lápis, né? Dá para ver? Não dá. Dá para ver, só que está colorido. Olha só. No verso 6, você pode anotar aí uma referência muito importante de Deuteronômio capítulo 8, de 12 a 17, e de Neemias, capítulo 9, verso 25. As duas referências combinam perfeitamente com o verso de número 6. Depois que se fartaram, se esqueceram de mim, se ensoberbeceram e se esqueceram de mim. Os pregadores sabem aproveitar, mas eu preciso comentar mais alguma coisa do final do capítulo. Verso 9. Para a tua perda, ó Israel. O verso 7 nós podemos comentar, o verso 8 também, Deus dizendo assim, eu serei como leão, como a ursa, eu vou achar você e vou destruir e tal. Linguagens de juízo. No verso 9, para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. De novo, mais um versículo fácil e que dentro da linguagem é de fácil compreensão. Vocês se rebelaram contra mim, ó Israel, para a tua própria perda. Tua própria perda. Aqui está a palavra perda. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Para seu próprio prejuízo. Vocês se rebelaram e foram fazer suas próprias vontades,
E quem está perdendo são vocês mesmos. Imagina o profeta lá numa praça, bradando contra Israel, trazendo essas palavras de juízo e dizendo: vocês se rebelaram contra Deus para seu próprio prejuízo, a saber, contra o teu ajudador. Vocês se rebelaram contra quem te ajuda. E aí, será que alguém viu o absurdo do que eles estavam entrando? O absurdo da atitude deles? Deus estava mostrando para eles, quase que esfregando assim no nariz deles e dizendo assim: é para a tua perda, cara, para a tua perda que vocês estão se rebelando contra o teu ajudador, quem te ajudou desde sempre. Verso 10, onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades? Parece que Deus até estava irônico, né? Onde é que está o teu rei? Onde está ele? E os teus juízes? Cadê os teus juízes? E aí, gente, isso aqui liga o 10 com o 11, é o mesmo assunto. O 10 com o 11, ele está dizendo assim, quem governava Israel era o próprio Deus. Deus governou a Israel, colocou Moisés, Josué, os juízes, até Samuel. Samuel foi o último juiz. E Samuel governou o povo. Eles chegaram e disseram: nos dá um rei, nós queremos um rei. Mas para quê? Samuel questionou eles. Para que vocês querem um rei? Por acaso, eu roubei de vocês? Eu estou dando prejuízo para vocês? Por que vocês querem um rei? Deus é o nosso rei. Eles disseram: mas a gente quer um rei porque nós queremos ser como os outros, como as demais nações. Ele diz aqui, agora onde está o teu rei? Para que te guarde em todas as tuas cidades. Cadê o rei agora? Parece que Deus está irônico mesmo, né? Cadê o rei para te guardar? Na situação daquela hora, Oséias estava falando, o povo estava sendo governado por Ezequias e estava tudo bem, mas o juízo já estava pronunciado que o inimigo estava vindo e os destruiria. Eu até quero corrigir, porque eu disse assim, lendo aqui atrás, que Ezequias, o rei aqui atual, foi o último. Não foi. Foi Oséias. Mas é um rei chamado Oséias, não o profeta, o nome igual. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim. Aliás, Deus poupou Ezequias porque ele tinha quebrado a serpente de metal, que tinha virado idolatria, a Neustã, lembra? E tinha destruído os lugares altos de adoração, então Ezequias fez algumas coisas boas. Venceu, conseguiu conquistar território, mas fez algumas coisas, algumas reformas religiosas. Então Deus disse assim: o juízo vai vir contra a sua família, mas você vai morrer em paz por causa desses benefícios. Aí quando veio o outro rei, que foi Oséias, aí Israel realmente foi levado para o cativeiro. Agora, aí Deus vai e fala de uma maneira desafiadora para Oséias: onde está o teu rei? Onde estão os seus juízes para vos guardar? Os teus juízes dos quais disseste: dá-me um rei e dá-nos príncipes. Cadê eles? Vão ajudar vocês agora? É como se Deus estivesse falando isso para eles, né? Cadê o seu rei para proteger vocês agora? Verso 11: dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Essa linguagem também ela é bíblica e quem conhecia a história sabia do que estava falando, o que Deus estava falando. Dei-te um rei na minha ira. Aí, eu não sei dizer para vocês qual é o rei que Deus deu na sua ira, porque pode se referir a Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel. No caso, o rei quem fazia o papel de rei era o profeta Samuel. Então, quem governava era o próprio Deus através do profeta. Mas eles queriam um rei, então aí cumpre o verso 11. Dei-te um rei na minha ira. Já que vocês querem um rei, então toma Saul. E deu Saul. Mas Saul foi o rei de Israel inteiro, das 12 tribos, né? No começo teve uma pequena cisão assim, mas ele foi rei de Israel. Agora, essa história aqui também, esse dei-te um rei na minha ira, pode se referir a Jeroboão, porque, como vocês viram nas leituras passadas, Oséias era profeta para Israel, para as 10 tribos. As nações estavam divididas, lembra? Então, Oséias foi profeta para Israel.
Isaías foi profeta para Judá, mas Osés foi profeta para Israel. Como o profeta estava falando com Israel, pode ser que ele estivesse se referindo a Jeroboão. Jeroboão foi quando, depois de Saul veio Davi, Davi veio Salomão e Salomão veio Roboão. O povo não queria Roboão, porque Roboão era grosso igual um... Ele falou, né? Ele próprio falou, meu dedo mindinho é mais grosso do que minha coxa. E ele realmente era grosso e pesou os impostos do povo e tal. Mas ele era descendência de Davi. E aí eles queriam um outro rei. E Deus disse, então vocês querem um outro rei? Então eu vou dar Jeroboão. E deu Jeroboão, que foi pior, né? Foi pior do que Roboão. Oxalá estivesse ficado com Roboão mesmo. Vocês que conhecem a história e leram comigo 1 Reis, né? Samuel também, 1 Samuel e os 2 livros de Reis. Então essa é a história. Agora, nós estamos lendo um livro profético, mas que se refere à história. Por isso agora, deite um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. O rei da ira pode ser Saul ou Jeroboão. O rei que ele tirou, tirei-o no meu furor. Era uma profecia, então ele estava falando de Oséias, não do próprio rei Ezequias, que era o atual, mas do próximo, né? Mas as duas palavras é ruim, né? Que deu na ira e tirou no furor. Tanto a ira quanto o furor é ruim. Nenhum dos dois foi vontade perfeita de Deus. Foram vontade permissiva. Deus deixou. Eles pediram, Deus deu. Verso 12. A iniquidade de Efraim está atada e o seu pecado está armazenado. Vamos pensar nesse verso aqui, antes da gente terminar? Gente, é tão profundo. Aqui nós temos mensagem em cada pedacinho, em cada verso. A iniquidade está atada como um molho de cevada, de trigo, em que eles iam cortando e amarrava tudo junto. Estava guardado, não se perdia assim e se espalhava pelo caminho. Não, estava atado. E agora você imagina a iniquidade toda atada. Todo o pecado de vocês, tudo está guardado. Era a linguagem que o profeta estava falando. Vamos ver a próxima? Ele diz assim, e o seu pecado está armazenado. Não é terrível? Um pecado armazenado? Era Deus dizendo para ele, seu pecado está armazenado. É o contrário do que nós sentimos quando Deus diz, seus pecados foram apagados. Olha que alívio, Deus apagou os nossos pecados. Agora, você já pensou se Deus dissesse, teus pecados estão armazenados? Misericórdia para nós. Vê como que a nação deveria se sentir quando ele disse, seus pecados estão atados, só esperando a hora. Seus pecados, sua iniquidade, o seu pecado está armazenado, está guardado, está reservado. Na hora está tudo registrado lá. Gente, é uma linguagem profética. Só o cristão que ama a palavra e que tem esse conhecimento consegue ver o peso dessa palavra. O peso. Deus não guardou nossos pecados. Deus não armazenou nossos pecados. Deus não atou em molhos os nossos pecados. Muito pelo contrário, Ele lançou eles no mar do esquecimento. O depósito, o armazém está vazio. Quando nós confessamos e pedimos perdão a Deus, Ele desata o pecado, destrói o pecado, não armazena o pecado e ao chegar lá, você não tem nada, sua ficha está limpa. Olha que maravilha. Eu preciso adiantar, mas essa mensagem aqui, os pregadores vão poder pegá-la, ela aqui, e vai regozijar meditando nisso aqui. O contrário do que está escrito, né? Verso 13, o juízo vindo, se lhe sobrevindo. O verso 14, eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Até que enfim sobrou um ventinho de alívio, soprou um ventinho de promessa boa, depois de tanto juízo, de tanta coisa ruim profetizada, ele está dizendo, eu os visitarei, os resgatarei da morte. Mas, gente, depois de tanto juízo, essa palavra de alívio aqui iria demorar, viu? Iria demorar, não era de imediato, era depois
depois deles purgarem, muito bem purgado, depois deles perderem a terra e serem levados para a escravidão, aí vai se cumprir o verso 14, né? Como se cumpriria. Eu os remirei da mão do inferno. É uma palavra boa, mas só depois de muito sofrer. Verso 14. Ainda está escrito: onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? Você aí, irmão, se lembrou da palavra de Paulo? Quando Paulo disse lá aos Coríntios: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, né? O finalzinho lá, 54, 55, por aí assim. Ele está dizendo assim: onde está, ó inferno, as tuas pragas? Isso mostra uma coisa poderosa para nós. Que Paulo não falou essas palavras lá em Coríntios da cabeça dele. Ele falou palavras que ele tinha lido na Bíblia dele, na Bíblia de então. A Bíblia que Paulo tinha era o Velho Testamento e os profetas, né? A lei e os profetas. Então Paulo estava citando. Aqui está o bem da gente ler a Bíblia, da gente ler a Escritura. Porque as suas palavras, as suas referências, até as expressões que a gente usa, são as da velha Bíblia e as da mensagem. As comparações, tudo é da mensagem. Paulo falou uma palavra que ele tinha lido em Oséias. Onde está a morte? Ainda que o contexto talvez nem seja, não foi aplicado do mesmo jeito, mas Paulo tinha essas expressões na sua língua. Onde está o inferno? Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? Ele citou isso. Algumas pessoas até falam que Paulo disse isso e o carrasco iria cortar a cabeça dele, né? Ser um mártir. Mas não foi na hora da morte que Paulo disse essas palavras, não. Isso era um lema para a vida dele. Paulo disse isso em Coríntios 15, final do capítulo. E Coríntios foi muitos anos antes mesmo dele ser levado para Roma. Segundo a história, é mais de 15 anos antes daquele acontecimento. Nós pregadores, temos a liberdade de fazer uma aplicação e não está errada dizer que ele teve essa expressão na hora da morte. Teve, porque, eu digo que não está errado, porque ele viveu daquele jeito, ele não temia a morte. Então, ele tinha dito 15 anos atrás, mas ele vivia daquele jeito. Onde está a morte, teu aguilhão? A vida dele expressou isso, ele não temia a morte. E ele sabia que a morte não teria vitória nenhuma sobre o seu corpo. Então, não está errado dizer que ele falou aquelas palavras e desafiou a morte. Sim, ele desafiou. A gente só precisa entender que ele disse essa frase, era um lema da vida dele, já em Coríntios, que foi bem no começo do seu ministério, a segunda viagem missionária, mais ou menos, né? Que ele escreveu a segunda de Coríntios. E o verso 15, eu vou parar aqui para eu precisar terminar. Verso 16, Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Imagina aí o profeta assentado ou de pé na praça e os anciãos assentados ali ouvindo, e sai um profeta lá do nada, do meio do mato. A história diz que ele morava ou em Samaria ou em volta de Samaria. Mas aí chega um profeta, características estranhas, até parece que meio doido, né, da cabeça, e fala contra Samaria. A cidade era próspera, era a cidade capital, né, pois o rei morava lá. E aí sai um profeta estranho, né, com a vida toda estranha, e fala: Samaria será destruída. E os anciãos lá sentados ouvindo ele, dizendo assim: que conversa é essa? Consegue imaginar a ilustração? O profeta dizendo assim. Agora, todos os profetas são estranhos. O irmão Brana pregou uma mensagem chamada O Estranho. Os profetas são estranhos. Aquele homem tinha casado com uma mulher prostituta. Lembra do capítulo 1, 2 e 3? Casou com uma mulher prostituta, teve filhos com aquela mulher prostituta e pôs nomes ruins nos seus filhos. E eles pensavam: esse homem é doido.
Olha o que ele foi, um profeta de Deus foi casar com uma mulher dessa. E, gente, é exatamente isso que Deus queria que o povo sentisse. Pensasse assim, esse homem é doido. Casou com uma mulher perdida, não tinha uma jovem moça, uma donzela para ele casar, ele tinha que casar com uma mulher desse tipo que pecou, depois a história diz que ela ainda pecou de novo, ele foi lá, ainda buscou ela e ficou com ela ainda. Esse é o sentimento que Deus queria que eles tivessem, pois Deus estava fazendo justamente isso. Israel era a noiva de Deus, o povo de Deus, ele saiu, se adulterou com os Baals, com os ídolos, com as imagens de artífice, e aí Deus falando assim, eu quero vocês de volta, eu quero vocês comigo. A vida do profeta era o que Deus estava vivendo com a nação. Era justamente o que Deus estava tentando mostrar. E aí esse profeta, né, aparentemente fora de si, esse profeta aí chega e brada contra a cidade. Verso 16, Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Palavras de juízo, dizendo, cairão a espada, seus filhos serão despedaçados. Por quê? Porque se afastaram de Deus. Simples assim. Então, o livro de Oséias, ele é muito instrutivo, muito instrutivo. A gente aprende, como eu tenho dito, aprende com o erro, né? Aprende com os erros. Deus abençoe o seu coração. Poxa vida, passamos muito da hora. Eu espero que tenha sido bom para você também, pois para mim foi muito bom estudar esse capítulo. Conseguimos estudar o capítulo em 36, 37 minutos já. Deus abençoe a todos, vocês que mandaram mensagem aqui, hoje está sendo gravado, né? Culto especial hoje em Santana, na Bahia, na congregação lá em Santana. E a igreja convidou ao pastor Jaques Belém e hoje será o culto oficial lá, estaremos juntos e será transmitido para a nossa igreja hoje à noite e vai ser uma bênção. E amanhã, aguardem os avisos, vai ter culto especial também, viu? Se Deus permitir, e eu dou a notícia amanhã, para onde nós estaremos. Mas hoje, culto especial, participem conosco e amanhã, se o Senhor permitir, último capítulo, que é o 14. E aí terminamos o livro de Oséias. Deus abençoe a todos, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Até hoje à noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir.